180 minutos de Atlético em campo no fim de semana e nem um golzinho sequer. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossara, a primeira edição do Cabeça Fria nesse 2025. Esse que é o primeiro ano aqui do canal desde o início, né? O canal nasceu em maio de 2024, pode parecer que tem mais tempo, mas a gente tem aí pouco mais de 6 meses na atividade. E tá no ar, então, a primeira análise, né, de jogo do Atlético, dessa vez de jogos, né? Porque 2 jogos no fim de semana, um coladinho no outro, um sábado e um domingo. A gente resolveu juntar os dois aqui em uma só análise, até porque o foco, claro, será no Clássico, porque é o time que a gente vai ter aí à disposição do Cuca ao longo da temporada. Os meninos que jogaram contra o Aimorés vão ter talvez um ou outro, uma chance ou outra, mas a grande maioria deles não vai fazer parte aí do elenco principal ao longo de 2025, né? Antes de a gente começar a analisar, pessoal, já que é o primeiro vídeo aqui do canal, live a gente está fazendo várias aí nas últimas semanas, mas é o primeiro vídeo do ano, né, gravado. Queria pedir aquela moral de sempre de vocês, né? Deixa o like nesse conteúdo se gostar do meu trabalho, se inscreva no canal se não for inscrito. Eu não esperava de forma alguma virar, né, para 2025, como eu disse, o primeiro ano aí desde o início do canal com quase 40 mil inscritos, já passamos de 39, então se inscreva porque me ajuda demais. Se tiver um botão escrito hypar aí embaixo, clica nele porque também me ajuda e se inscreva também no canal de cortes, tem muito corte legal, muita coisa que a gente fala em live vira corte, não vai para esse canal aqui, e sim para o Cortes do Frossara, o link tá aqui na descrição, se inscreva lá porque também vale muito a pena. E para fechar, um último recadinho, se tiver interesse, vire sócio do canal, tem 3 categorias, categoria apoiador, sócio e sócio patrocinador. E esse ano vai ter muita novidade legal, vai ter quadro novo, enfim, muita coisa. A gente está aumentando a equipe do canal, né? A gente em breve vai anunciar e apresentar aqui, claro, a nova contratação aí do canal do Frossara, que também se movimentou no mercado, e vários quadros novos vão aparecer durante 2025, e a prioridade vai ser sempre para sócios, tá? Vão ser quadros interativos com o torcedor, mas sócios do canal terão prioridade, então só clicar em Seja Membro aí embaixo, ou também tem o link na descrição para você que não tá vendo aí esse botão, porque eu sei que em alguns celulares não aparece, enfim. Bora resenhar então, falar desse Galo e Cruzeiro 0x0 e também de Aimorés e Atlético pelo Campeonato Mineiro, começando pelo Clássico, né, gente? A escalação, a primeira do Cuca nessa quarta passagem, muito dentro daquilo que eu particularmente imaginava, nenhuma grande surpresa na escalação inicial, o posicionamento do time aí sim teve algumas mudanças importantes para a gente comentar aqui. O Galo foi a campo, né, inicialmente com o Everson no gol, Saravia na direita, a zaga com o Lianco e Júnior Alonso, Guilherme Arana na lateral esquerda, Fausto Vera era o primeiro homem ali de meio, a gente vai falar sobre o desenho tático desse time já já, Alan Franco, aí esse time ainda tinha Bernard, Scarpa e Gabriel Menino, e o Hulk na frente. Na prática era um 4-1-4-1 bem desenhadinho, tá? Linha de 4 normal, com Saravia, Lianco, Alonso e Arana. Fausto Vera na frente dessa linha de 4 era o homem que iniciava essa construção ofensiva do Atlético, e quando o time não tinha a bola, você também conseguia ver ele ocupando esse espaço, né, de cabeça de área, o típico camisa 5 ali, e à frente do Fausto Vera, 4 jogadores por trás do centroavante, por trás do Hulk. O Bernard era o jogador mais aberto pela esquerda, ao lado dele, um pouco mais por dentro, o Scarpa, a gente vai falar sobre o Scarpa aqui, porque foi interessante esse posicionamento, o Alan Franco, né, aproximando um pouco mais do ataque, ou seja, formando essa linha de 4 por trás do atacante, e o Gabriel Menino ocupando um espaço bem pelo lado direito, espaço esse que eu duvido muito que ele vai ocupar ao longo da temporada, a gente vai falar sobre isso já já. E o Hulk como centroavante, então era um 4-1-4-1, que nos permite já traçar umas primeiras observações de cara. Primeiro, me parece claro que com o Cuca, o Lianco será zagueiro e só, né? Zagueiro e zagueiro, porque o Natanael chegou e agora há uma disputa entre 2 laterais direitos de origem, né? De ofício, o Saravia e o Natanael. A gente vai falar sobre os dois daqui a pouco, mas eu acho que com o Cuca, o Lianco vai ser zagueiro apenas e começa a temporada com esse status de zagueiro titular. A gente vai falar também sobre o Lianco, a confusão lá que ele arrumou, o amarelo que ele tomou, mas estamos falando primeiro dessas primeiras impressões com base na escalação, né? E no desenho tático do time. Scarpa
Começa o ano como um cara jogando um pouco mais pelo corredor central e menos como aquele meia direita que a gente viu ele atuando em 2024 com o comando do Gabriel Milito. Então eu acho que o Scarpa tende sim, nesse primeiro momento, eu vou falar também sobre o posicionamento dele mais pra frente, começar o ano na cabeça do Cuca como um meia mais central, né? Especialmente pelos reforços que estão chegando justamente para jogar pelos lados do campo. Mas isso, obviamente, pode ser alterado ao longo da temporada. Curiosidade aí que o Scarpa passou a ser o camisa 10 do Galo com a saída do Paulinho, né? O Bernard voltou a usar a 11, camisa da origem dele. Ele foi o camisa 11 do time campeão da Libertadores em 2013. E agora o Scarpa é o camisa 10. Tem algumas mudanças aí de número de camisa também nesse time do Galo. Hulk como centroavante, também abaixando bastante para tentar fazer o pivô, para armar as chances do time por ali. A gente vai comentar também a atuação do Hulk, mas esse era o desenho tático do Galo no início do jogo. Ainda sobre o desenho tático, uma coisinha aqui que dá pra gente comentar também é o fato de o Atlético ter jogado com um volante posicionado na frente dessa linha defensiva. É claro que não significa que vai ser assim ao longo da temporada, mas significa que na cabeça do Cuca, um modelo tático para começar a temporada, pelo menos, né? Então, vamos ver se esse 4-1-4-1 vai se repetir nos próximos jogos do time principal. Mas eu não sei, cara. Eu tô com uma impressão que o Cuca enxerga esse homem à frente da zaga sendo Vera ou Otávio. Eu tenho uma dúvida em relação ao Patrick. Será que o Cuca vê o Patrick mais como primeiro homem? Nesse primeiro momento, claro, os treinos vão acontecendo, os jogos, e ele vai mudando de ideia também ao longo da temporada. Isso é muito normal. Mas eu tenho minhas dúvidas, assim, se o Cuca observa só esses dois caras para jogar como cabeça de área ali. Porque o menino, claramente, é um cara que vai jogar pelo menos como um segundo homem de meio, não vai ser esse primeiro volante, não é, né, esse primeiro volante, é um cara que gosta de pisar na área, enfim. O Alan Franco jogou, como eu disse, nessa linha dos 4 homens por trás do atacante, ou seja, jogou muitas vezes lado a lado com o próprio Scarpa, com o Bernard e também com o Gabriel Menino. Então não sei, né? Como o Batalha saiu, eu tenho a impressão que o Cuca vai, pelo menos de cara, assim, de início, alternar entre esses dois caras nessa posição na frente da zaga, né? O posicionamento ofensivo realmente foi um jogo fraco do Atlético ofensivamente, assim, o time criou muito pouco. Mas esse time, e o Cuca, né, tem essa característica, é um time montado para jogar pelos lados do campo, assim. Claro que vai ter jogo por dentro, é claro que o Scarpa tende a evoluir como esse meia criativo, a gente vai falar já sobre ele, mas é um time que você vê claramente que precisa de ter bons pontas pelos dois lados e ainda não tem, né? O Gabriel Menino não vai ser o ponta direita titular desse time, ou meia direita, chamem como quiser, nesse 4-1-4-1 titular desse time. Eu acho que ele vai brigar por uma vaga mais no corredor central, né? O Bernard pode voltar a ser o grande jogador que foi lá na primeira passagem, foi mal no Clássico contra o Cruzeiro, apagado como grande parte do time, é bem verdade, mas eu não sei se ele começa o ano, depois que os reforços chegarem, como o ponta esquerda titular do time, tenho a impressão que não, né? Chegando aí Coelho e Júnior Santos, só para falar dos dois nomes que a gente sabe que de fato estão chegando, né? O Atlético ainda busca mais jogadores, mas vou ficar nesses mais confirmados. O Coelho joga pelo lado esquerdo do ataque e o Júnior Santos joga pelo lado direito, então se você pega o time que jogou contra o Cruzeiro, né? E aí considera que o menino vai brigar por essa vaga que foi do Alan Franco, por exemplo, ao lado do Scarpa ali, né? Considerando um triângulo no meio, um volante e 2 caras à frente do volante. Júnior Santos de um lado, Coelho de outro, o Hulk na frente, já fica um time com muito mais alternativa, que fica um time que vai te dar mais força, mais explosão e mais velocidade, principalmente pelos lados do campo. Então o Atlético sofreu sim ofensivamente mesmo, assim, bastante, mas esse time, ele dá indícios, pequenos indícios, primeiros indícios do que o Cuca pensa, mas não é nada pra gente se esperar, meu Deus, não criou nada, vai ser outro ano, não, calma, porque esse time vai mudar muito a partir da chegada dos reforços, isso eu não tenho dúvida. Sobre o jogo em si, muita briga e pouca bola, né? Não foi um jogo lindo de ver, longe disso, dois times que ainda estão claramente distantes daquilo que vão apresentar no melhor momento da temporada, um jogo muito pegado, né, como a gente imaginava. Eu sabia que o Diniz não ia, no intervalo, já mudar o time inteiro, como ele fez contra o São Paulo, por exemplo, e eu sabia que os caras iam levar a sério, porque eles sabem, tanto os jogadores deles quanto os jogadores do Galo, que uma tamancada no clássico no primeiro jogo do ano pode sim impactar na sequência da temporada, pode balançar treinador, não no caso do Atlético, que é o primeiro jogo do Cuca, mas no caso do Diniz poderia, né? Então os caras levam a sério, os caras competem, os caras brigam,
mas foi basicamente isso, assim, que teve. Muita luta e pouca bola jogada. Era um jogo com carinha de 0-0, né? Pra ser sincero, eu fiquei até bravo comigo depois do jogo de não ter feito uma fezinha na KTO ali no 0-0, porque era um jogo com cara de 0-0. Inclusive, aproveitando o gancho, né? Que seja um 2025 de muitos bons ganchos aqui no Cabeça Fria, para falar da KTOzinha, que agora é kto.bet.br, nossa parceiraça de sempre, desde o dia zero aqui do canal do Frossara. A KTO está cumprindo todas as orientações aí da regulamentação das casas de aposta esportiva no Brasil, então aposte com responsabilidade sempre para se divertir, para usar aquela grana que está sobrando e não a que está faltando, e apenas se você for maior de idade. É proibido para menores, mas se for fazer aquela fezinha, faça na kto.bet.br e use o cupom FROSSAR, porque de quebra você ainda me ajuda, beleza? Ofensivamente, os lampejos do Galo eram em jogadas que o Hulk sustentava num pivô e aí abria campo para companheiros dele, né, evoluírem com a bola, ou ele mesmo arrastar. Ele tentou um chute de fora ali no primeiro tempo, que a bola passou sem perigo, né, fora do gol do Cássio, mas o Atlético não tinha, como eu disse, alternativas ofensivas. Frossar, achei o Scarpa muito mal. Também achei o Scarpa abaixo, mas como eu falei em relação ao Bernard, primeiro jogo da temporada, pouquíssima coisa pra gente tirar de conclusão. Um time diferente, treinador diferente, reforços ainda encaixando, o caso do menino, depois entrou o Natanael, vou falar sobre esse moleque logo mais. Moleque mais ou menos, já tem 23, mas ainda muito jovem. Mas assim, cara, é ainda muito cedo pra gente tirar qualquer tipo de conclusão. Ah, tá na cara que o Scarpa não funciona ali, tem que trazer um armador. Eu adoraria mais um meia criativo pra esse elenco, até porque a gente perdeu o Zaratio, né? Ah, mas jogou pouco em 2024, mas era um cara que poderia ocupar esse espaço do campo. Então seria interessantíssimo, não tô falando que não precisa não, concordo que precisa de mais uma alternativa no meio. Eu só não acho que dá pra cravar que o Scarpa não pode jogar por ali. A gente realmente, os melhores momentos da carreira do Scarpa foram ele jogando aberto pelo lado direito, mas o Scarpa tem muita qualidade, né? Muito cedo, ele ainda vai entender como que o time vai funcionar ali nesse quarteto, quinteto ofensivo, especialmente quando os titulares pelos lados do campo chegarem, né? E como eu disse, acho que esses dois caras chegam com potencial de titularidade, Coelho e Júnior Santos, e o Scarpa é um jogador que, pela qualidade que tem, o Cuca vai achar um jeito dele jogar, né? Vamos supor que o Scarpa comece a temporada de 10 e amassando a bola, mal, não achando ninguém, não pifando atacante nenhum, não dando assistência, não fazendo gol, não pisando na área, sumido em campo, perdido no posicionamento. O Cuca vai mudar a forma do time jogar para encaixar o Scarpa, porque o Scarpa não é um jogador que você tenta e se ele não funcionar, você tira ele do time e coloca outro. Ele é um cara que você precisa, e é trabalho do treinador, fazer um jeito de tirar o melhor dele, porque ele é muito acima. Todo mundo sabe que tecnicamente ele é muito acima, então confesso que não me preocupa tanto assim esse jogo abaixo do Scarpa por todo o contexto e por essa questão de ser um início de uma nova função dele com a camisa do Galo. Os primeiros 20, 25 minutos ali de jogo foram de praticamente nenhuma chance clara para nenhum dos lados, né? O Everson já mostrou desde o início do jogo que voltou em grande forma para 2025, como terminou o ano de 2024. É um cara absolutamente eficiente com os pés e com as mãos também. Ontem fez grandes defesas, nós vamos chegar lá. Mas assim, o Everson realmente para sair jogando, a tranquilidade que ele tem para fazer um passe longo, um passe por cima, para desafogar a saída de bola do time é muito legal de ver, né, de observar. O Lianco arrumou a confusãozinha dele, ali aos 26 mais ou menos do primeiro tempo, e eu vou falar rapidamente sobre o Lianco, porque é o seguinte, claro que eu gosto, como qualquer torcedor sul-americano, jornalista sul-americano, de um jogador que briga, que disputa e que não afina, né? Um cara como é o Lianco. Como era lá o Donizete e tantos outros que a gente gosta de ver, é legal, principalmente num clássico, esse cara tá comprando o meu boi, tá comprando minha briga, tá defendendo a camisa, é legal, todos nós gostamos. Eu só deixo um pequeno alerta aqui, que é uma linha muito tênue entre o cara que é viril, que marca forte, que representa, que defende a camisa, e o cara que se excede, é expulso e complica um jogo. O Lianco tem crédito, eu acho que ele mostrou muita coisa boa no final da temporada de 2024, no início de nova fase da carreira dele, dessa volta ao Brasil, etc. Acho um ótimo zagueiro, acho que ele com razão começa a temporada com estágio de titularidade. Eu só deixo esse pequeno alerta para todo mundo, para ele principalmente, mas para todo mundo ficar meio que de olho nisso, assim, olha, Lianco, legal, tem que ser viril mesmo, mas sempre tomando um certo cuidado para não exagerar, né? Então, tomara que ele ache esse equilíbrio ao longo da temporada. Eu confio muito que vai achar. É um cara já experiente, né? Teve zagueiro do outro lado querendo dar conselho pra ele. Chega a ser cômico, né? É um cara já experiente, rodado, sabe muito bem o que faz.
mas é muito forte fisicamente e leva realmente esse espírito, essa raça para dentro do campo e em algum momento pode dar ruim. Então é bom a gente ficar de olho em relação a isso. Na segunda metade ali do primeiro tempo, depois dos 30, o Cruzeiro teve um pouquinho mais de jogo com bola do que o Atlético. Teve uma chance com o William, lateral, uma segunda bola que ele finalizou e não deu em nada. E o Galo, como eu disse, tinha essa dificuldade de articulação. O Atlético em alguns momentos levava algum perigo, não muito, assim, meu Deus, dominou, criou, enfileirou chances, não. Mas algum perigo levava quando conseguia roubar a bola na intermediária do Cruzeiro, de preferência já no campo de ataque, né, do Galo. Porque esse é um atalho para você jogar contra times do Diniz, todo mundo sabe, isso aqui eu não tô falando nada diferente do óbvio, né? Você jogar contra um time do Diniz, você conseguir roubar uma bola no seu campo de ataque, geralmente vai gerar um lance de perigo. E aí evidenciou em alguns lances, o que não me preocupa, eu vou explicar por quê, uma dificuldadezinha do Atlético na transição ofensiva. Eu acho que isso é um resquício ainda do time de 2024. Eu falei isso aqui várias vezes, dezenas de vezes durante a temporada de 2024, que o Atlético tinha dificuldade de encaixar transições ofensivas rápidas, né? Tomava decisões erradas, muitas vezes atrasava o lance mais do que deveria. O time do Milito não era um time forjado para contra-atacar. E eu não tô falando aqui que o Atlético vai ser um time de contra-ataque. O Atlético vai ser um time que vai marcar em bloco baixo, roubar a bola e chegar rapidão ao ataque. Mas o Cuca é um treinador que gosta de um jogo mais direto que o Milito. O Milito é um cara que gosta de um jogo um pouco mais com posse e com uma construção, com domínio, você ter muita gente no campo de ataque e aí empurrando os caras para trás aos poucos e aí criar uma chance clara e converter em gol. O Cuca gosta de um jogo mais direto. Não à toa, tá buscando jogadores de lado de campo velozes e eu acho que combina muito com a grama sintética que o Atlético está instalando na arena. Então a gente vai ver um Galo jogando um pouco mais direto. Se a gente pegar na memória o Galo lá de 2021, isso acontecia demais, né? A gente teve gol, por exemplo, eu lembro do Keno com assistência do Everson. Não é um jogo construído, bola aqui, toca, chega no volante, roda no lateral. Volta no volante, roda no outro lateral. Joga no meio, acha o ponta. Não necessariamente. Tem espaço para dar direto no cara, dá direto no cara. Isso vai acontecer com o Cuca e isso me dá uma certa tranquilidade de que vai melhorar essa transição ofensiva do Galo. Pode ser uma transição curtinha, nesse caso que eu citei, da roubada de bola já no campo de ataque. Você roubou uma bola no campo de ataque, você precisa rapidamente fazer seu time chegar no gol adversário. Isso foi uma dificuldade no Clássico, em poucos lances, mas deu para ver, e foi uma dificuldade no ano inteiro de 2024 do Galo. E até transições mais longas da defesa ao ataque, né, que pode acontecer. Em alguns momentos o Galo teve lance assim em 2024 e não soube explorar. Eu tenho a tranquilidade de que vai melhorar porque o Cuca vai trabalhar isso, vai treinar isso. Aliás, no treino aberto que rolou na Cidade do Galo na semana passada já deu para a gente observar o Cuca fazendo algumas atividades que vão certamente estimular o time a ter uma transição um pouco mais veloz, um pouco mais direta, um pouco mais intensa. E o Atlético, consequentemente, com os bons jogadores que tem treinando para isso, vai aproveitar melhor esses lances de transição, não tenho a menor dúvida. Um dos lances mais importantes ali do primeiro tempo, uma das chances mais claras, né, foi a chance do Gabriel Barbosa, que o Everson fez uma baita defesa, já no final do primeiro tempo. E aqui vale um puxãozinho de orelha no Saravia, porque ele dá condição ao Gabriel, num lance que a defesa do Atlético está mais ou menos em linha ali, né, fora da área, tentando tirar a construção do time adversário. E aí, cara, o Saravia dá uma atrasadinha, né, nessa linha e dá condição ao Gabriel, que a gente não pode negar que faz isso muito bem. Esse facão, ele tem essa qualidade para fazer essa movimentação em diagonal nas costas da zaga, como o Paulinho, por exemplo, que acabou de sair do Galo para o Palmeiras, também faz muito bem. Sempre achei esses dois jogadores especialistas nessa bola, em atacar esse espaço nas costas da zaga, numa movimentação em diagonal. Então, os nossos defensores, e a gente provavelmente vai ter um volume, pode ser que tenha um volume grande de clássicos nessa temporada, na fase final do Mineiro e aí brasileiro, e pode ter na Copa do Brasil, pode ter na Sul-Americana, tem que ficar de olho, especialmente com atacantes dessa característica. O cara que tem uma movimentação em diagonal, você não pode dar bobeira na hora do posicionamento em linha. Então o Saravia deu um pequeno vacilo ali, contou com a sorte de ter um goleiraço, né, defendendo a nossa meta, que é o Everson. O Everson foi muito inteligente, né? Se ele se joga ali, o Gabriel ia conseguir driblar e fazer o gol, mas não, ele foi fechando o ângulo e aí na hora que o Gabriel finalizou, e é um jogador que aparentemente, né, tem uma dificuldade de finalizar com uma das pernas, então finalizou com a boa dele ali, por mais que a outra fizesse mais sentido no lance, o Everson estava inteiro e fez uma ótima defesa. Quem também te dá toda a tranquilidade é a Confiax, ó, mais um gancho, hein? Mais uma parceiraça aqui do canal já há muito tempo. Vamos para mais um ano de parceria com a Confiax, que está com uma campanha muito legal, a campanha de malas prontas. Como que funciona?
período de férias aí, vale muito a pena. Você fechando um plano, um seguro com a Confiax até o dia 20 de fevereiro, 20/2, e aí pode ser seguro de vida, plano de saúde, seguro para o seu carro ou para sua moto, seguro para o seu equipamento eletrônico, pode ser consórcio, vários produtos que estão participando dessa promoção. Você vai concorrer a um kit com mala de bordo da Bagajo, mochila da Bagajo e um headphone da JBL. Um kitzaço para você ir curtir as suas férias aí, quem ainda tá de férias, né? Nós já voltamos ao trabalho aqui, meu filho. Mas vai curtir suas férias aí com tudo novinho e ainda ficar tranquilo com a Confiax. Combinado? Voltando ao jogo, logo depois dessa chance do Gabriel Barbosa que parou no Everson, o rival teve mais uma chance que eu não consegui ver porque a transmissão foi horrível. E quando eu falo a transmissão foi horrível, eu não tô falando das emissoras brasileiras que transmitiram o jogo, eu tô falando da geração das imagens, né? O Galvão Bueno adorava explicar isso nas transmissões da Globo, eu sei como funciona porque trabalhei em TV quase 10 anos. A geração das imagens, ou seja, os câmeras, o diretor de TV, quem define qual imagem vai para o ar, qual imagem vai ser o replay, em qual momento, ela é norte-americana. As TVs que compraram os direitos, elas pegam esse material e jogam no ar, basicamente é isso. Eu não sei se é porque os caras lá não estão acostumados a fazer futebol, ou futebol de verdade, né? Futebol com os pés. Mas, cara, que transmissão ruim, um delay gigantesco para rodar replay, escolha errada do momento de troca de câmera, coisas que provavelmente vários de vocês não perceberam, mas eu que entendo um pouquinho mais desse outro lado, notei e me irritava muito. Eles perderam um lance, que foi esse depois da defesaça do Everson, que foi quase como um gol ali, né, que eu não sei o que aconteceu, porque eles estavam rodando um replay na hora errada, enfim, transmissão muito ruim realmente, mas por isso, né, não posso analisar o que aconteceu nesse lance logo depois da defesa do Everson. O Galo também teve uma chance no finalzinho do primeiro tempo ali, o Scarpa foi travado e o 0-0 foi um placar justíssimo que os dois times levaram para o intervalo. Segundo tempo, os dois times voltaram com as mesmas escalações. Eu sabia que o Diniz não ia mudar o time inteiro no intervalo como ele fez contra o São Paulo, ainda mais empatando o jogo 0-0, seria muito arriscado jogar um tempo inteiro com um reservão ali, né? E o Cruzeiro voltou um pouquinho melhor, teve uma chance de cabeça, acho que foi o Eduardo, né, que a bola subiu, ia cair dentro do gol, o Everson muito atento, conseguiu fazer boa defesa, e teve aquela outra chance do Gabriel também, que ele invade ali pela esquerda, sem tanto ângulo, mas faz uma finalização forte, o Everson faz uma ótima defesa, mais uma vez, e mantendo o placar em 0-0, né? Aos 12 minutos, o William, lateral direito do Cruzeiro, toma um cartão amarelo que, se o árbitro tivesse apitado bem o jogo, seria o segundo, porque ele fez uma falta, né, no Bernard, que é um lance de cartão laranja, ou seja, aquele lance que o cartão amarelo passa e o vermelho também levantou demais o pé, enfim, era um lance no mínimo para amarelo com muita tranquilidade, ele não deu, e depois o juiz deu sim o amarelo, que como eu disse seria o segundo, mas não foi o primeiro, então os times terminaram ali com 11 contra 11, apesar do altíssimo número de faltas, e faltas duras dos dois lados, mas foi o primeiro amarelo ali pro lateral do Cruzeiro. Teve um lance ali aos 15, 16 que o Hulk ficou maluco com a arbitragem por uma falta não marcada, e a falta existiu, né? Vocês que me acompanham aqui sabem que quando precisa eu venho aqui e critico o Hulk, falo que tem hora que ele exagera nas reclamações, que ele reclama de faltas que não existiram nele, mas nessa ele estava certíssimo, foi uma carga nas costas, um lance muito claro, muito simples inclusive de apitar, e o juiz não marcou. Eu fico com a impressão que esses juízes, cara, a maioria deles, eles vão pro jogo contra o Hulk querendo uma oportunidade pra peitar o Hulk, assim, pra mostrar, olha, eu que mando aqui e você não sabe de nada. E aí, muitas vezes, os caras, nessa tentativa boba de mostrar que eles que mandam, deixam de fazer o trabalho deles bem feito, né? E eu não tô chorando aqui por uma falta que não deram no Hulk, lançaram no meio do campo, pelo amor de Deus. Eu tô só aproveitando o gancho pra falar um pouquinho sobre essa minha teoria. Eu acho realmente que os caras querem criar esse embate e muitas vezes deixam de fazer o trabalho dele de forma correta, como nesse caso, porque foi falta e o juiz não marcou, o Hulk ficou maluco daquele jeito que a gente já viu muitas e muitas vezes, certamente veremos outras aí ao longo de 2025. Aos 16 o Galo começa a mexer e no final do jogo o Galo terminou com pouquíssimos titulares que começaram, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas essa primeira substituição entraram Palácios, Daverson e Natanael, saíram Saravia, Bernard e Scarpa. Eu vou aproveitar esse gancho aqui para falar um pouquinho sobre esses três jogadores que entraram, porque eu tenho um pequeno comentário sobre cada um deles. Vamos lá. Palácios, não pode perder o gol que ele perdeu, tá? Tava impedido, mais um lance que a péssima geração de imagens da transmissão não mostrou, o bandeirinha com a bandeira levantada, até 30 segundos depois do lance eu não sabia se estava impedido ou não, e aí isso ia medir o meu nível de raiva pelo lance, porque foi um lindo lançamento, acho que do Hulk, inclusive, que depois que o Davidson entrou, o Hulk foi jogar um pouco mais pela direita. Acho que foi o Hulk que lançou o Palácios, posso estar enganado. E o Palácios sai cara a cara. E, cara,
Não dá, tem que fazer. Né? E aí ele é veloz, aproveitando que tá no 1 contra 1 ali na velocidade, dribla o goleiro, dá uma cavada, dá no canto como ele tentou, dá no canto cruzado, aí o cara tem que tomar adesão, mas tem que fazer. Não pode perder um gol desse. O Palácio até aqui não justificou o investimento, tomara que justifique durante a temporada de 2025. É um jogador que até aqui eu acho que foi mau negócio pro Atlético. Até aqui, né? Deixando claro, porque é um cara muito jovem e pode ainda se provar um ótimo jogador, mas não pode perder o gol que perdeu. Vamos lá, na ordem. Palácios, Daverson e Natanael. Daverson. Cara, o Deivinho vai mais ou menos na linha da linha tênue que eu falei agora há pouco sobre o Lianco. No caso do Lianco, a linha tênue é entre o cara viril e o cara que pode ser expulso a qualquer momento. No caso do Daverson, é a questão até onde é legal as graças, né? E o folclore, etc. No caso dele, eu acho que vai ser legal sempre se ele mantiver ótimo desempenho sempre. Se o Davidson for um centroavante que entra, faz gol, ajuda, faz um bom pivô, que ele sabe fazer muito bem, elogiei várias vezes ao longo da temporada de 2024. Foi um jogador importante pro elenco, né? Se ele tiver os momentos dele, aí nós vamos sempre achar legal fazer graça e gerar meme e viralizar as imagens dele, como as que a gente viu no clássico, né? Então, aí ele foi lá e roubou uma bola na raça e comemorou na cara do jogador do Cruzeiro, lateral do Cruzeiro lá, o reserva. Aí foi lá e olhou na camisa dele pra ver o nome, quem é você, e faz aquela cara, e brinca, e debocha, né? Aquele jeito Daverson que a gente conhece. Cara, é legal desde que acompanhe desempenho. E o ponto do Daverson é que a gente sabe que ele vai ser assim sempre. É o jeito dele, então se ele tiver com um jejum de 10 gols, ele não vai entrar e jogar sério e sair, ele vai continuar fazendo a graça dele. E se ele tiver metendo 3 gols todo jogo, como ele teve a fase espetacular ano passado, né, contra Fluminense e River na Libertadores, ele vai fazer também. Então, ninguém pode acusar ele de fazer graça só quando tá ganhando, porque ele faz sempre. O ponto é que o perigo no caso do Daverson é esse, assim, ele em dado momento perder essa simpatia do torcedor ou esse bom relacionamento com o torcedor, caso fique só a parte da graça. A graça ela tem que estar acompanhada de bom desempenho, porque senão só o personagem não vai sustentar o carinho do atleticano por ele. Então é só um comentário, né? Eu acho o Daverson bom atacante, eu acho que ele é um cara importante pro elenco, eu acho que um jogador da característica dele é essencial para um grupo de jogadores. Tem vários tipos de jogos que você precisa ter um cara como o Daverson dentro do campo. Eu tenho certeza que ele vai ajudar, vai fazer os gols dele. Só tô dizendo que tem que fazer realmente, porque no caso dele a pressão é dobrada. A pressão normal de um centroavante e a pressão de um cara que tem a sua graça, tem o seu folclore e que precisa de desempenho para sustentar o personagem, porque o personagem por si só não se sustenta. Sobre o Natanael, gostei demais, cara. 23 anos, primeiros minutos ali dele com a camisa do Galo. Acho que vai ter briga, tá? Natanael e Saravia ao longo da temporada. É um cara que entrou e não sentiu o jogo e foi bem na marcação, né? Pelo que eu conversei com alguns colegas da imprensa de Curitiba, é um cara muito firme na defesa, um lateral muito firme, que é importantíssimo nesse esquema do Cuca. E gostei demais, assim, primeiras impressões foram ótimas do Natanael, tomara que ele siga se desenvolvendo, melhorando, para gerar uma disputa interessante pela posição, né? Quanto mais o reserva, né, estiver bem, melhor o titular vai ter que jogar para se sustentar na posição, e aí vale tanto para Saravia quanto para o próprio Natanael. Acho que vai ser uma briga boa pela posição aí ao longo da temporada. O Cruzeiro trocou o time inteiro aos 25, né, substituição dos 11, outra escalação que entrou em campo, e o Atlético continuou fazendo alterações ali em pílulas, né? O Cuca trocava 3 aqui, 2 ali, mais 3, eram substituições ilimitadas. E o Galo terminou o jogo com 3 jogadores, né, que atuaram do início ao fim. Everson, ele não trocou o goleiro, terminou o jogo com os 2 goleiros no banco. Alonso terminou o jogo na lateral esquerda, porque o Rubens não foi relacionado por uma infecção respiratória, então o Rubens não era opção, senão certamente, né, terminaria o jogo ali jogando. O Alonso foi para a lateral depois que entraram os zagueiros reservas, né, e o Arana foi substituído. O Franco ficou, muito provavelmente porque o Patrick também não foi relacionado. O Patrick, volante que veio do Palmeiras, está ainda no processo de recuperação física, por isso não foi relacionado, de acordo com o clube, e o Franco foi do início ao fim do jogo. E esse time reserva tomou um susto ali no final do jogo, foi o lance que o Fux tirou a bola debaixo da linha, né? Debaixo da trave ali, praticamente na linha. O Fux evitando o que seria o gol do Cruzeiro, e o 0-0 caminhou realmente até o fim do jogo. Foi um resultado justo pelo que as equipes apresentaram. Num geral, achei o rival ligeiramente melhor, assim, se fosse para alguém ganhar por 0,5, provavelmente seria o rival, mas o 0-0, como eu disse, justíssimo.
E o Atlético certamente é um time mais distante daquele ideal, tanto de desempenho quanto do time em campo mesmo, da escalação, do que o rival. O rival teve um jogo antes, teve um tempo maior nos Estados Unidos e já contratou praticamente todo mundo, ou todo mundo, não sei, não acompanho as notícias do outro lado da lagoa. O Galo não, o Galo ainda vai ter um reforço de vários jogadores aí. Coelho e Júnior Santos não estavam à disposição, no próximo clássico certamente estarão, além de outros que virão, né? O Cuca falou na coletiva que além desses que já estão confirmados, pelo menos mais 2 jogadores, então para fechar a janela a gente vai ter ainda bastante coisa chegando no Atlético, então o Galo era um time muito mais próximo do time do fim de 24 do que do time que provavelmente será a equipe de 2025 e o Cruzeiro o contrário, então o 0-0 não foi um resultado ruim por todo esse contexto, né, e ansioso, né, estou e tenho certeza que todos vocês também, para o Galo, que será realmente o time base, o time titular para a temporada de 2025. Domingão de manhã, já virando a chave aqui para o outro jogo do Galo no fim de semana, rolou Aimorés e Atlético, primeira rodada do Campeonato Mineiro, né? Um time completamente alternativo, com poucos jogadores ali do profissional, o caso do Robert, o caso do Paulo Vitor, que já é do profissional, o caso do Gabriel Delfim, também o goleiro, que foi o melhor em campo, sem dúvida nenhuma. Poucos comentários sobre esse jogo, né? Assim, jogo naquele estádio típico de interior, estádio pequenininho, acanhadinho, um sol a pino, aliás, acho meio absurdo ter jogo 11 da manhã no meio do verão, né? Janeiro brabo, solzão rachando, os caras lá correndo 11 horas da manhã, eu acho meio exagerada aí essa postura, acho que é contraproducente, né? Não favorece um bom jogo de futebol. Mas, cara, dentro das condições ali pro estádio acanhado ali da cidade de Jubá, né, zona da Mata Mineira, um abraço a toda a audiência aí de Jubá, achei legal o estádio, assim, a grama bonitinha, né, aquela grama de jardim, mas bem aparadinha, a gente já viu estádios com condições muito piores que o estádio aí do Aimorés, então jogo interessante, até movimentado, né? Mas sobre o time em si, poucos comentários. Assim. Gabriel Delfim, goleiraço. Aliás, se tem uma posição que o Galo tá muito bem servido, de jogadores que vêm da base, é o gol. Né? O Mendes foi emprestado pro América, mas e você tem o Delfim, você tem o Gabriel Átila, que também é muito bom goleiro. Você tem o Robert, que tá na seleção sub-20 agora, junto com o Alisson, né? Disputando o sul-americano da categoria. Você tem o Cobra, que acabou de jogar a copinha pelo Galo muito bem. O Caio, que tava no banco lá nos Estados Unidos. Então o Atlético tem muitos goleiros que vêm da base e caras que vão te garantir bom desempenho. O Delfim deu uma prova disso, né? O Atlético é um desses clubes que pode ter a tranquilidade de ter um goleiro reserva imediato que vem da base. Vários clubes aí precisam contratar não só o titular, mas também um reserva, porque a base não revela. O Atlético tem aí 3, 4 goleiros pelo menos, né, em condições de serem aí o reserva imediato do Everson, que renovou o contrato e vai ser o goleiro titular do Galo pelas próximas temporadas. Delfim muito bem. Eu gostei do David Cauã, né, meia, é um jogador que veio da base do Palmeiras e achei um jogador interessante, assim, inteligente, deu alguns bons passes, teve algumas boas ações ofensivas. Loubach, atacante, também teve alguns bons momentos, gostei dele, gosto do Índio, que entrou no segundo tempo, mas, cara, poucas percepções, assim, não gostei do Robert, achei o Robert apagado, esperava mais, mas, claro, primeiro jogo da temporada, essa observação vale para todo mundo, o Atlético comprou, né, o Robert agora é em definitivo jogador do Atlético, certamente terá aí alguns minutos na sequência para mostrar a sua qualidade. Nos próximos jogos do Mineiro, certamente será o 10 do time, mas eu digo depois que o elenco estiver completo, né? Paulo Vitor eu também, né, não gostei tanto, achei meio afobado em alguns lances, mas mais uma vez a ressalva do início de temporada, mas cara, sem grandes observações. O tal do Luiz Felipe, atacante do Aimorés, deu trabalho, né? Valorizou o passe do Delfim ali, o Delfim teve que fazer grandes defesas em lances desse Luiz Felipe, atacante interessante, sim, não tô falando pro Galo ir lá buscar não, porque tem gente que empolga também, mas, pô, nesse jogo ele foi bem. Vamos observar o resto do Mineiro do cara, né? Vai que. Mas nesse jogo ele foi bem, roubou uma bola lá do nosso zagueiro, quase fez um gol, chutou pra fora, é verdade, mas ganhou lance pelo alto, chutou de fora, os caras tiveram bola na trave, enfim. Foi um jogo animado, assim, um jogo movimentado. O Atlético também teve bola na trave, também teve alguns lances. Até brinquei no Twitter, né, com a questão dos meninos ali de cabeça raspada. Metade do time do Galo, ou mais da metade, os moleques estavam de cabeça raspada, certamente um trote ali pela estreia no time profissional, no time principal. E, cara, certamente foi um jogo muito difícil para os narradores, né? Eu até mandei um abraço ali no meu tweet, mando aqui também para o Rogério Correia, um grande amigo aí que fiz ao longo da trajetória, fiz dezenas de transmissões com o Rogério, narrou o jogo na TV Globo, ele deve ter sofrido, porque o solzão a pino já atrapalha um pouco a visualização, né? Aí você tem
um tanto de menino em campo que o narrador, claro, acostumado a fazer jogos das equipes principais, não acompanha tanto, não conhece tanto os garotos da base do Galo. E aí, pra piorar, os caras raspam a cabeça. Então saía um carequinho e entrava outro, né? Tava parecendo até um Naruto lá, os meninos de cabeça raspada. E não deve ter sido um jogo fácil pra narrar. E pra piorar, esqueci de mencionar, aquela numeração da camisa do Galo, tomara que melhore pra 2025, que é muito ruim pra visualizar, né, cara? É um número que de longe fica apagado, tem a listra ali. Então, eu até falei isso no tweet, aí não consigo falar de X não, pessoal, X, X, só chamo de Twitter. E alguém respondeu assim, essa frescura dos jornalistas ficam reclamando de número de camisa, se virem, alguma coisa nesse sentido. Eu cada vez menos leio o Twitter, porque é um território de tanto ódio, né? A galera lá é exagerada em tudo, então eu tô lendo quase pouco ou nada, assim, quase nada, pouco ou quase nada. Mas o cara falou isso e, cara, não é frescura, não. O número na camisa serve pra identificar o jogador, assim, pra todo mundo, inclusive pro narrador. Isso é óbvio, né? Não precisava nem explicar isso aqui. E a camisa do Galo não é de ótima visualização, longe disso, então tomara que melhore para a coleção de 2025. O Galo vai aí nos próximos dias, né, mostrar oficialmente aí a sua camisa nova para a temporada. Finalizando, portanto, o primeiro cabeça fria da temporada, né, 180 minutos de 0-0, tanto em Orlando quanto em Ubar, e goleiros melhores em campo, né? Tanto o Gabriel Delfim quanto o Everson foram, sem dúvida nenhuma, os melhores do Galo nas duas partidas. O que, claro, liga um alerta, significa que o adversário criou, que o adversário teve chance, exigiu defesa do goleiro, é bem verdade, mas dentro de um contexto de primeiro jogo da temporada não é nenhum grande absurdo também. Vamos observar a sequência da evolução defensiva, tanto desse time do Dalladéia, né, que está jogando o início do Mineiro, quanto do time do Cuca, time principal que está jogando aí a FC Series lá nos Estados Unidos, vai jogar contra o Orlando agora no dia 25, depois volta ao Brasil para dar sequência à temporada. Agradecer, pessoal, a parceria de vocês aqui no primeiro Cabeça Fria do ano. Deixa o like no conteúdo, fala aqui nos comentários o que você acha, o que você concorda comigo, o que você discorda, vamos trocar aquela ideia que é sempre muito legal. Fica o convite para quem quiser se tornar sócio do canal, vai ser muito bem recebido. E vamos embora, vamos para cima, porque tem muita novidade vindo por aí. E o canal vai entregar muitas coisas legais aqui nesse ano de 2025, é uma promessa, combinado? Grande abraço, viva o glorioso Clube Atlético Mineiro, colossal das alterosas, como eu costumo brincar nas lives. Até o próximo vídeo, nessa segunda, claro, tem falazada normalmente às 19 horas. Tamo junto, saudações e até a próxima.